Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa quinta aula do curso de Informática Básica para concursos. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre redes internet e redes intranet. O que é uma intranet? Uma intranet é uma rede particular, uma rede privada, em que as empresas interligam seus computadores por meio de roteadores ou suítes, ou até ligação direta entre computadores via Bluetooth, via Wi-Fi. Eles fazem essa ligação para transferir dados de um computador para outro. Então, o conceito de intranet é justamente esse: uma rede interna, uma rede local, né? Também conhecido, muito mais conhecido como rede local. Dentro dos computadores se apresentam como rede local. Teoricamente, a gente chama de intranet. Então, uma estrutura típica de intranet é essa aqui que nós vemos. Nós temos aqui uma estrutura de internet, ou local, começa aqui, local área network, e você tem os computadores que estão interligados. Nessa rede pode conter impressoras, pode conter algum servidor web, ou seja, pode conter um computador dedicado exclusivamente a fornecer um site de internet ou um gerenciador de e-mail. A gente vai chamar isso de servidor de e-mail. Então você tem um servidor de web, você tem também um servidor de e-mail. O que é um servidor? É um computador como outro qualquer, muitas vezes, mas ele é dedicado exclusivamente ao uso de uma determinada função. Ele opera com uma determinada função, ele fica ligado o tempo inteiro, né? Todo o tempo ele fica ligado, e à medida que os usuários solicitam informação, a informação é buscada nesse servidor. Então um servidor é justamente um computador com normalmente mais capacidade, mais potência de armazenamento, de processamento de dados, e ele fica ligado o tempo todo. Os outros computadores da rede são chamados terminais. Então você tem os terminais, vocês estão vendo aqui os terminais nessa demonstração, nesse slide, os terminais. Tem aqui o web, servidor web, que é o que vai fornecer uma página, vai fornecer um site, ou vai fornecer algum outro tipo de informação, mas normalmente o web é onde vai fornecer também o acesso à internet. Tem também aqui o servidor de e-mail, que é um servidor exclusivo para uma empresa, onde ela recebe e gerencia seus e-mails. O servidor de arquivos, muitas vezes é onde fica um programa da empresa. A empresa tem um programa de gerência. Bancos, por exemplo, usam muito servidores de arquivos, onde armazena todos os dados dos clientes e armazenam programas específicos da empresa, que todos os outros computadores que estão conectados à rede vão buscar esse programa e vão ter acesso aos dados. Para que um programa em um computador só? Para que um servidor de arquivos? Um servidor de arquivos é para que todos compartilhem das mesmas informações que estão armazenadas naquele servidor de arquivos. Uma rede também, ela tem um roteador ou um firewall. O que é um firewall? É um programa por onde a internet vai passar, ou as informações vão trafegar dentro da rede, e elas vão passar por esse ponto, e nesse ponto vai ter um programa que bloqueia, ou esse programa ele tem regras de entrada e de saída de informação. Um exemplo é quando você não quer que pessoas fora da rede acessem o seu computador. Então, naturalmente, seu computador pessoal, ele já tem um firewall, que é um programa próprio do sistema operacional, onde não se consegue acessar com facilidade, pelo menos, os arquivos, os dados que estão em um determinado computador. Esse programa que faz isso, então, nós chamamos de firewall, que é uma parede de fogo que ela impede a passagem, a coleta ou a inserção de dados no computador sem que as regras estejam definidas. Então alguém de fora da internet, alguém de fora da sua rede local, ele não vai ter acesso à sua rede, porque existe um programa que está bloqueando as portas de entrada e de saída de dados. Nós damos o nome a esse programa que bloqueia a entrada e saída de dados, ou que cria regras para a entrada e saída de dados. Nós damos o nome de firewall. Ele está presente em todos os computadores também. Os computadores Windows, os computadores Linux, eles têm o firewall. A questão é se está ativado, se tem as regras corretas para passar ou para enviar dados, né? Nós temos então aqui nessa rede nossa também, pode ter outros servidores, pode ter impressoras ligadas a um computador só, e aí todos imprimem naquela impressora. É uma impressora compartilhada, são recursos compartilhados na rede. Desktop, que é aquele computador padrão. Então você tem aí uma típica rede, nesse slide você tem uma típica rede intranet, ou uma rede local, onde está compartilhado
e está organizada, não precisa também uma rede local ter todos esses equipamentos. Você pode simplesmente comprar um roteador ou um switch, que é um aparelho de conexão de computadores por cabo, e simplesmente você ligar um computador ao outro, você fez uma rede. É uma rede sem servidor, uma rede sem centralização de dados ou de arquivos, onde você compartilha os recursos que você quer. Você compartilha uma pasta, um arquivo, um programa, né? Então, a rede necessariamente intranet, ela não precisa ter essa estrutura, mas uma rede intranet de uma empresa que é bem organizada, como os bancos, que são empresas que lidam com muitos dados, lidam com segurança, lidam com armazenamento de dados, então eles precisam ter impressoras, vários servidores, servidores de e-mail, servidores de arquivo, servidores de internet, bloqueio para que não roube os dados do cliente, firewall, né? E tudo mais. Então é isso aí, vamos adiante. Uma porção típica da internet. O que é a internet? Nós falamos da intranet, vamos falar um pouco da internet. Internet é uma rede mundial de computadores onde as pessoas buscam informação, armazenam informação e trafega uma grande quantidade de informação. Intranet e internet, elas são conceitos muito parecidos, porque a intranet ela é dentro de uma empresa, mas a intranet, a internet ela é mundial. Então a internet ela tem um alcance muito grande e ela usa vários meios para se propagar. A fibra ótica, o cabo par trançado, o cabo coaxial, o satélite, a fibra ótica, não é? Então existem vários meios de propagação da internet. Não tem um servidor, não é? A internet não tem um dono. A internet tem grandes empresas que praticamente monopolizam a internet. Elas coletam dados, elas direcionam dados, mas elas não são donos da internet. A internet é uma coisa bem livre, né, para você trafegar informação. E esse é o grande perigo, porque as pessoas acabam colocando informações ou se expondo em uma rede pública. Você digita alguma coisa em uma rede social, você ligou seu computador na internet, propriamente dito, você começa a ficar vulnerável. Portanto, tenha no seu computador um antivírus, tenha no seu computador um firewall, e se seu computador tem informações, cuidado com os sites que você acessa, cuidado com os programas que você instala, porque você pode estar abrindo portas a programas que ele abre as portas do computador para uma pessoa com um hacker, por exemplo, um cracker, ele começa a coletar ou espionar todos os seus passos na internet. Então é preciso bastante cuidado com a internet, que é uma rede aberta. Quando o seu computador se conecta à internet, ele passa a fazer parte de uma rede pública e mundial. E ali tem vários tipos de pessoas com vários interesses e elas podem coletar dados, elas podem, algumas poucas pessoas podem fazer isso, podem acessar seu computador, mas isso se você não estiver protegido, se você não tem um firewall, se você não tem um antivírus, se você acessa e abre arquivos descuidadamente, você pode estar instalando algum programa que vai abrir portas e vai deixar você vulnerável, né? Então, na internet tem as grandes linhas de transmissão, que são chamadas de backbone. Você tem vários pontos onde você tem intranets, computadores locais e computadores independentes, que não necessariamente precisam estar em uma rede local, mas você vê que as redes locais estão ligadas normalmente à internet também. E é isso aí. Vamos adiante. Agora, nosso novo slide também fala sobre aparelhos portáteis móveis em redes. Então, esses aparelhos portáteis e móveis em rede, eles se conectam através de um provedor, através de um gateway, que é uma conexão que vai dar acesso à rede mundial de computadores, e eles passam então a fazer parte da rede. Como você pode ver nesse slide, tudo está conectado à internet. Hoje em dia usa-se muito a rede chamada rede wireless, ou LAN sem fio, quer dizer que é uma rede local sem fio, e essa é a rede que mais as pessoas usam hoje em dia. Adiante, aqui no nosso curso de informática básica, vamos voltar ao tema armazenamento de dados, e mais tarde nós falaremos um pouco mais sobre redes, intranets, internet e outros conceitos, né? Funcionamento básico, né? Armazenamento de dados, você precisa elaborar os dados, salvar os dados e precisa carregar os dados de volta, a voltar a trabalhar. Então o que a gente chama de dados? Dados é aquela informação crua, aquela informação que você acabou de produzir. Ao salvar aquela informação, ele se torna um arquivo. Esse arquivo é gravado em uma pasta. E essa pasta é onde vai ficar a maioria dos seus arquivos. Os arquivos, eles têm nome e ele tem uma extensão. É um nome e
vamos dizer assim, um sobrenome, né? O nome pode possuir até 256 caracteres. A extensão normalmente apresenta 3 caracteres. Um documento do Word, ele é, no final, ele tem doc.doc. Indica que ele foi feito no Word. Então, os arquivos que você grava, ele tem nome e extensão. Então, eu digitei um texto, aquilo é um dado. Eu salvei o texto, passa a ser um arquivo. Para ser um arquivo, tem as regras. Quais são as regras para ser um arquivo? Ele tem que possuir um nome, com até 256 caracteres, e ele vai receber automaticamente uma extensão. A extensão no Word, no caso, é docx hoje em dia. Isso aqui está falando doc, o slide está um pouco atrasado. É docx. Figura de bitmap, que é uma foto feita no Paint, programinha de imagem. BMP. Planilha do Excel, XLSX. Apresentação do PowerPoint, PPTX. Então, os arquivos eles possuem nome e possuem extensão. A extensão indica o tipo de arquivo que foi feito, em qual programa ele foi feito, e a partir disso é possível abrir esse arquivo, é possível usar esse arquivo. Bom, aqui é uma parte que vai falar sobre o Windows, mas nós já comentamos bastante sobre o Windows. Porém, o Windows é um software que controla toda a atividade do computador. Nas aulas anteriores, se você não viu, volta lá nas primeiras aulas que você vai ver. Nós estamos na aula 5 do curso de Introdução à Informática Básica e nós já falamos sobre essa atividade, mas vamos só relembrar que software é o software que controla toda a atividade do computador. O que é isso? O sistema operacional. Ele controla todos os dados que entram e que saem do computador. No caso do Windows, ele tem várias versões. A primeira versão que surgiu do Windows, o Windows ele tem uma interface gráfica. Antigamente era um terminal onde você simplesmente digitava os comandos, tipo esse terminal aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se eu queria ver a data, eu digitava data, ele me mostrava a data. Se eu queria ver as horas, eu mostrava time, eu dava o comando time. Se eu quisesse ver os arquivos, eu digitava dir, ele me mostrava os arquivos. Se eu quisesse sair, eu digitava exit e ele saía. Isso era o DOS, o computador funcionava assim a partir de linha de comando. Você viu ali que eu digito o comando e ele vai respondendo. No Windows não, é tudo interface gráfica. Eu uso aqui o mouse para clicar e o computador vai me respondendo. Qual é a função do sistema operacional? Ele controla o hardware, ele controla a parte física do computador, ele executa os aplicativos e ele gerencia as informações do computador, ou seja, ele gerencia os arquivos. E isso é a função do sistema operacional. Então aqui está uma tela típica do sistema operacional Windows. Você vê ali os atalhos para os programas. De fundo você tem um espaço que é a área de trabalho e embaixo você tem a barra de tarefas. Então cada elemento da tela do computador recebe um nome. Se você vai fazer concurso, você tem que saber os nomes, tem que saber todos esses detalhes, né? A barra de tarefas ela apresenta o menu iniciar, que é o botãozinho de iniciar, os programas ativos que ficam sempre ali embaixo na barra de tarefas, e apresenta também na barra de tarefa a data e a hora. Então, área de trabalho é todo esse contexto, né? Todo esse contexto de todos os itens que aparecem nessa tela inicial. E você tem ali então o papel de parede que fica de fundo, esse está todo azul. Tem os ícones, que são os atalhos para programas, e a barra de tarefas. Adiante nós temos o menu iniciar, com os programas, documentos, configurações, localização, ajuda a executar e desligar. Nas versões Windows 7, o formato é diferente desse, porque esse slide é do XP. A versão do 7 é bem diferente dessa. A versão do 8 é ainda mais diferente, e a do 10 volta a ser muito parecido com essa, ter esta aparência novamente, tá bom? Então, é isso aí. Nas próximas aulas, nós vamos continuar explorando o sistema Windows e fazendo aulas de informática básica, de introdução à informática. Então, agradeço a atenção, curte aí nosso canal, dá um like e até a próxima aula. Um abraço a todos.